Aqui, ó, o assunto sobre os prismas, vamos falar do desvio da luz. Chamar de D maiúsculo, desvio da luz. Então, para você entender, eu desenhei outro prisma aqui, tá? E aí, o que eu mantive? Eu deixei aqui o meu ângulo de incidência, o meu primeiro ângulo de refração, R1. O meu R2, que funciona como incidência na outra face. E o I2, que, né, é o raio por onde é a abertura aqui, por onde saiu em relação a normal 2. Isso aqui você já tá ligado que tá acontecendo a refração, tá? Gente, entenda como desvio. Então, o raio de luz é o que, ó? Ele tava vindo e ele, se não houvesse desvio, o que aconteceria com ele? Ele continuaria no caminho em linha reta aqui, ó. Ele continuaria. Mas ele desviou. Por que ele desviou? Porque ele refratou, porque ele mudou o meio. Ele passou do ar pro vidro, tá? E depois, quando ele sai, ele refrata de novo. Ele tava no vidro e volta pro ar, então ele refrata de novo, tá? Então, o que é o desvio, ó? É essa abertura aqui. É a diferença entre o prolongamento, se ele não desviasse, até o momento em que ele refrata pela última vez. Então, tudo isso daqui eu vou entender como D. É o D total, tá? É o desvio total que esse prisma sofre. Só que a gente vai calcular o desvio total por partes. Primeiro eu vou calcular desvio 1, desvio 2. Como, tá? Gente, olha só. Então, eu mostrei pra vocês que o raio continuaria, certo? O raio continuaria, porém ele refrata. Aqui eu tenho o R1 em relação à minha normal. Esse pedacinho aqui, ó, entre o R1 e o tanto que ele... Na verdade, entre R1, né? Entre o R1 refratado e o caminho dele sem refratar, ó, aqui ele refratou e aqui seria sem refratar. Isso daqui eu vou chamar de desvio 1, é o tanto que desviou, tá? E aí ele vai vir até, a luz vai vir até a outra face e sair, tá? Bom, quando ela sai, eu tenho prolongamento aqui, ó, tá? Desse raio aqui que tá saindo. Ó, se ele não fosse desviado, o caminho dele estaria aqui, ó. Porém, ele tá refratando. Então, esse pedacinho aqui eu vou chamar de D2, tá? E qual a expressão que eu tiro? Olha, eu dei um zoom aqui para mostrar para você, ó. Eu tenho ângulos opostos pelo vértice. O ângulo I1 que tá aqui fora, na verdade, ele é igual a todo esse pedaço aqui. Mas esse pedaço aqui, eu fracionei ele em D1 e R1. Então, I1, ele é igual a D1 mais R1. Foi o que eu escrevi aqui. Isolando D1, eu tenho I1 menos R1. O oposto é verdadeiro. Então, se esse lado tá acontecendo isso, eu sei que esse pedaço todo aqui vai ser igual ao I2. Então, o I2, ele é igual ao D2 mais o R2. Eu fracionei aqui em duas partes, ó. Mas eu sei que o D2 mais o R2 é igual ao I2. São ângulos opostos pelo vértice, tá? D2 é I2 menos R2. O que é o D total? O que é o desvio total? O desvio total é o desvio 1 mais o desvio 2. E aí eu vou substituir os significados, ó. Então, se eu jogar o significado de D1, I1 menos R1, mais da fórmula, mais aqui da expressão. Significado de D2, que é I2 menos R2, eu vou reescrever aqui, eu vou juntar os termos aqui, ó. I1 mais I2 menos R1 mais R2. Às vezes você não vai encontrar a expressão do desvio com essa cara. Você vai encontrar ela, porque isso aqui tudo é A. Lembra, ó, o A é R1 mais R2. R1 mais R2. Pode ser, então, você vai encontrar aí no teu livro o desvio, na apostila, né? O desvio, ele vai estar escrito como I1 mais I2 menos a abertura, tá? O que seria uma condição que a gente tem, em alguns casos, como desvio mínimo, tá? O desvio mínimo seria quando o ângulo I1 é igual ao ângulo I2 e o R1 é igual a R2, tá? Então, se eu afirmar que I1 é igual a I2 e R1 é igual a R2, aí eu tenho o desvio mínimo da luz. É a mínima
quantidade, digamos assim, a mínima distância que a luz desvia nesse prisma, tá? E aí, o que acontece com a expressão num caso de desvio mínimo, tá? Se eu substituir aqui, né, se eu igualar I1 mais I2 e R1 mais R2 iguais, eu vou ter que o desvio mínimo é 2I menos 2R, tá? Então, aqui, ó, sobre o prisma, peguei o 2 da página 189, tá aí na sua apostilinha, tá? Então, olha só, você tem essa situação aqui desse prisma, e aí os dados aqui que ele forneceu, a abertura dele é de 60 graus, o I, esse I aqui, ó, o ângulo de incidência 53, sabe-se que o raio emerge do prisma sobre um ângulo E, de mesma abertura que I com a normal. Então, o E é igual ao I, portanto, o E também vale 53. No nosso desenho, lá que eu fiz para vocês, eu chamo o I de I1 e eu chamo o E de I2. Então, eu posso falar que o I1 é igual ao I2, que é igual a 53 graus, tá? Você pode escrever isso tranquilamente. Ele deu alguns valores de senos e tá pedindo pra gente calcular algumas coisas. Primeira coisa que ele quer, que a gente calcule o desvio angular desse prisma, tá? Equação do desvio, equação do D, ó, ou delta, tá? Na apostila veio como delta. O delta de desvio é I1 mais I2 menos a abertura. Bom, o I1 vale 53. O I2 vale 53, porque ele afirmou para nós que o I é igual a E, tá? E a abertura vale 60, ele também forneceu. O desvio vai dar 46 graus. No item B, ele está pedindo para a gente calcular o ângulo de refração R no interior do prisma. Gente, uma coisa bacana. Se eu tenho o I1 igual ao I2, eu tenho uma situação de desvio mínimo. Portanto, eu posso afirmar para você, ó, se o I1 é igual ao I2, o R1 também vai ser igual ao R2. E, na fórmula que eu demonstrei para você, a abertura desse prisma é igual a R1 mais R2. Se a abertura vale 60, 60 é igual a 2R, eu vou falar que R1 é igual ao R2, que é igual a 1R, tá? Então, eu tenho 2R. O que vai dar para mim? Se tudo vale 60, eu tenho 2, cada um vale 30. E no item C, ele pediu para mim calcular o índice de refração do prisma, no caso, o N2. O que eu vou estar utilizando aqui? Eu vou estar usando a lei de Snell, tá? N do meio 1, no caso, o ar, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual a N do meio 2, no caso, o prisma, vezes o seno do ângulo refratado. N do ar é 1, sempre é fornecido, quando não for, você já sabe que é 1 do ar. Seno de 53 igual a N2, seno de 30, o R vale 30. E aí você tem os valores e calcula tranquilamente, tá? Então, aí o exemplo de um exercício de aplicação de prisma para você, tá? Até mais, pessoal!